depois disponibilizar no YouTube, né? Então, é isso. Hoje a gente está na unidade 4, né, que é o direito, o tempo e a prova no negócio jurídico. A gente já viu a questão do tempo, né, com a prescrição e com a decadência. E hoje a gente vai ver a parte das provas. E aí a gente pensa assim, mas as provas, isso não é processo civil? É também, né? Existe, inclusive, assim, algumas polêmicas na doutrina que acham que o Código Civil nem deveria mencionar nada sobre provas, que isso deveria ser uma matéria a ser tratada só no Código de Processo Civil, mas tinha no Código de 16, foi mantido no Código de 2002, nas provas especificamente relacionadas aos negócios jurídicos, né? Então, é importante a gente ver, porque o artigo fala os tipos de prova que podem ser produzidas. Então, é uma matéria importante que vocês vão precisar dessa base também quando vocês chegarem na parte de provas, lá no processo civil, tá? Como eu falei, essa parte de provas é exatamente logo depois da parte que fala dos negócios jurídicos, né? Então, por que que veio nessa ordem? Porque muitas vezes o negócio jurídico, depois de concluído, ele pode precisar de um meio de prova para demonstrar que ele foi, né? Que ele foi realizado, né? Buscando o quê? A certeza, a segurança jurídica. Então, tem que ter um instrumento para comprovar aquele negócio jurídico. Nem todo negócio jurídico, né, gente? A gente já viu que existe doação verbal, existem alguns negócios jurídicos que realmente não vai ter um meio de prova, assim, por exemplo, uma prova documental, alguma coisa, mas de toda forma, caso dê algum problema relacionado a esse negócio jurídico, você tem que, de alguma forma, conseguir comprovar, né? A existência desse negócio jurídico, as condições em que ele foi feito. Então, essas provas, o estudo das provas serve para isso. Então, assim, o Clóvis Bevilacqua, ele conceitua a prova falando que é um conjunto de meios empregados para demonstrar legalmente a existência de negócios jurídicos. Então é isso, né? Tudo que pode, que você pode juntar ali visando comprovar a existência daquele negócio. Muitas vezes vai bastar um contrato, né, assinado para comprovar a existência do negócio jurídico, outras vezes vai ser necessário uma testemunha. Então, a gente vai ver aqui desses vários tipos de prova e como que o código regulamentou essa questão das provas, tá? E é importante, gente, a gente falar que, eu já falei isso, né, quando a gente faz inicial e tal, o que você tem que provar, o que você tem que argumentar, o que tem que ser provado são os fatos jurídicos, né? E não o direito. O direito, ele já está lá positivado, você só tem que aplicar o direito no caso concreto seu. Né? Então, você não precisa provar o direito, você precisa provar o fato, você precisa provar aquilo que está originando aquela sua eventual reclamação, né? Aquele eventual problema relativo ao negócio jurídico. Então, você tem que provar o negócio, né? E não o direito. O direito você tem que fazer só a subsunção da norma ao caso concreto, né? Eu falei que também que existe essa diferença, né, essa discussão sobre essa necessidade de regulamentação sobre as provas no Código Civil. Obviamente, a maior parte das disposições sobre provas vai estar no Código de Processo Civil, porque as provas são um instrumento mesmo do processo, né? Então, a gente vai ver aqui, eu vou trazer alguns dispositivos do CPC também, tá? Mas evitei de trazer demais para que não fique muito sobrecarregado para vocês, mas assim, fiz algumas relações disso com o código, até porque o novo CPC alterou algumas coisas relacionadas às provas no Código Civil, revogou alguns artigos, então a gente tem que fazer essa ligação, né, entre o Código Civil e o CPC. Mas hoje a gente vai estudar o que está disposto no Código Civil, né, gente? A gente não é específico nada relacionado ao CPC. O estudo do CPC aqui vai servir para complementar o estudo. E aí, gente, quando a gente fala, né, de comprovar a existência do negócio jurídico, a gente tem, vocês lembram lá da escada pontiana, né? A gente não pode confundir o requisito de validade do negócio, dos negócios jurídicos com os meios que são admitidos para a prova da sua existência. Vocês lembram que existem alguns negócios jurídicos que a lei exige uma forma especial para que ele seja praticado,
né? A observância dessa forma especial é um requisito de validade. A gente viu lá, né? A forma prescrita ou não defesa em lei. Então, a prova não vai interferir na validade, ela vai comprovar a existência, né, do negócio jurídico. E uma outra coisa também que é muito importante a gente falar desde já, antes da gente começar a ver os tipos de prova, é que não existe hierarquia entre provas. Tipo, se eu tenho um documento, é melhor do que ter, né, vale mais. Então, assim, é óbvio que existem coisas que, né, assim, você prova, às vezes, uma prova documental robusta, vai valer muito mais do que uma prova testemunhal. Mas, assim, não existe o juiz, por exemplo, pegar e falar, não, como a prova testemunhal vale mais, eu vou dar, vou considerar só ela e vou desconsiderar a outra. Pode falar, Dados. Boa noite, professora. Só uma dúvida seguinte, Pode. provas obtidas por meios ilegais, não autorizados pela justiça, por exemplo, algum grampo, alguma gravação, isso pode ser usado como para validade do negócio jurídico ou não? Alguma As validade? provas ilícitas, elas não são consideradas, né? Então, assim, ela pode até ajudar a formar o convencimento do juiz, mas ele não vai se basear naquilo. O fato, né, gente? Não adianta. Por que a gente, às vezes, o pessoal fala assim, mas agora, agora que já divulgou, não adianta declarar que é ilícita a prova. E, de fato, não, né? Porque se o juiz teve acesso àquela prova que comprova determinado fato, ainda que depois ela seja declarada ilícita, ele meio que já formou o convencimento dele. Mas, assim, provas ilícitas em geral, provas obtidas por meio ilícitos em geral, no ordenamento jurídico todo, não só no direito penal, no todo, não é admitida, tá? Mas a gente sabe que, infelizmente, ainda que seja, né, depois declarada a ilicitude no meio de obtenção da prova, se já foi para os autos, o juiz já leu, né, já cumpriu o papel ali. Por isso que muitas vezes as pessoas juntam mesmo, né, mesmo sabendo que depois vai ser declarado ilícito, vai ser declarada inválida aquela prova. Porque só de já ter ido para os autos, o juiz já ter lido, já ter, né, te dar acesso àquilo ali, já ajuda a formar o convencimento dele na hora de dar a sentença, né? Mas de forma geral, Dalisson, não, também não são admitidos para provar negócio jurídico, tá? Prova obtida por meio ilícito. Ok? Ok, professor, obrigado. Até no criminal mesmo, né? Costumo ver lá que, no caso de menor, passou de 18 anos, tudo dele foi esquecido, né? Ele não vale para ele, depois que ele cometeu um crime maior. Mas em muitas vezes você vê promotoria, ela Junta, né? cita esses fatos todos anteriores deles. Aí eles usam, não, infelizmente até que não vale como prova para ver que ele é uma pessoa ruim. Mas só dele citar ali e falar sobre o fato que ele veio de uma vida ruim, a pessoa, essa pessoa está devendo e continuou em adulto. Não vale condenar ele diretamente. O juiz não vai poder fundamentar a decisão dele naquele documento ilícito, mas na cabeça dele, gente, já foi, né? Não tem jeito de você desler uma coisa, né? Você leu uma coisa, não tem jeito de desler, falar apaga. A gente não é igual um computador, né? Você tá fazendo um documento no Word aqui, você vai no delete, 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 pronto. Apaguei, ok. Né? Salvei ele, salvei o documento sem aquilo, eu consigo. Agora, a nossa cabeça não é assim, né? Então, muitas vezes as pessoas juntam já sabendo que vai ser retirado dos autos depois. É a mesma coisa, assim, ó, sem pensar na questão da ilicitude, mas assim, muitas vezes o advogado perde um prazo para especificar as provas do processo, né? Então, perdeu o prazo, ele precluiu o direito dele. O que ele faz? Ele manifesta mesmo assim. Porque, pelo menos, se o processo for concluído para o juiz nesse período, ele vai ter acesso a esses documentos, vai ver que foi, né, que já tinha precluído, vai mandar desentranhar, mas ainda assim ele vai ter olhado aquele documento, né? Então, muitas vezes, na advocacia, vocês vão se deparar com situações assim, que vocês vão falar, eu vou juntar e beleza, depois eu vou tomar um xingo do juiz e é isso aí, né? E muitas vezes também vai prejudicar o cliente de vocês, né? Esse jeitinho vai prejudicar o outro lado também. Acontece. Então, eu estava falando da hierarquia, né? Das provas. Então, a parte das provas, gente, está prevista a partir do artigo 212 do Código Civil, tá? A gente já... Não sei se vocês chegaram assim, a ter curiosidade de dar uma olhada
em todo o código, mas assim, a gente começou lá na parte, né, deixa eu ver aqui, qual foi o artigo? A gente começou no artigo 104, né, e falamos de todos os artigos até aí o 200, hoje a gente fala do 212 até o 232. E aí, na próxima matéria, vocês vão ter o direito das obrigações, né? Que começa no 233. Então, você vê que a matéria assim, é uma matéria de fato extensa, né? Mas eu acho que, sim, deu para a gente cumprir tudo. E aí, o 212, ele fala o quê? Que salvo o negócio a que se impõe forma especial, então lembra ali do slide anterior que eu falei que, né, que a questão da prova, ela não vai, ela serve para comprovar a existência, né, mas ela não supre a forma especial que a lei determina, né? Então aqui o artigo 212 também fala isso, que ele fala, salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante confissão, documento, testemunha, presunção e perícia. A primeira coisa que eu tenho a falar sobre esse artigo, gente, é que esse rol, ele é meramente explicativo, tá? Pode ser algum tipo de prova que não está expressamente colocada aqui. Todo meio de prova que sirva para comprovar aquilo ali vai ser admitido. Isso está lá no CPC, tá? Então, assim, a doutrina é unânime em falar isso. Esse artigo do Código Civil, ele é um rol meramente exemplificativo, ele não é um rol taxativo. Então, aqui vai ter alguns, os meios de prova mais comuns, na verdade, né? Então, assim, o que é o objetivo de você produzir a prova? É para demonstrar a existência daquele negócio e convencer o juiz daquilo que você está alegando. Então, você está alegando que você tem um contrato com a pessoa e que ela não pagou, você vai ter que, pelo menos, juntar o contrato e, por exemplo, se o contrato previa o pagamento por meio de depósito em conta, você vai ter que juntar o seu extrato bancário, comprovando que não houve aquele pagamento, né? Então, esses dois casos aqui que eu falei, o contrato e o extrato, são documentos, né? Então, você vai usar o meio que estiver disponível para comprovar aquilo que você precisa provar. Os 5 itens que tem aqui no 212 são mais uns exemplos, né? Eu até coloquei aqui especificamente para vocês lembrarem disso, porque existe essa possibilidade de outros meios, né? Então, assim, foto, filme, conversa de WhatsApp hoje, né? É admitido, e-mail, vários tipos de prova hoje, até inclusive com essa questão da modernização, né, gente? Áudio de WhatsApp, tudo isso hoje é admitido no processo. E aí eu queria ler aqui o 369, só para vocês verem essa questão que eu estou falando. Peraí, deixa eu abrir meu CPC aqui que eu tinha fechado ele. Fala que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados nesse código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido, ou a defesa, e influir eficazmente na convicção do juiz. Então, vejam, o CPC, ele fala de forma expressa, né, que você pode empregar todos os meios legais que sejam, né, moralmente, e os moralmente legítimos. Então, aqui entra a questão, né, da prova ilícita, que não pode. Mas todos os meios legais, para comprovar qualquer coisa, você pode utilizar, né? Então, às vezes, o que você tem é um vídeo da câmera de segurança, por exemplo, para demonstrar alguma coisa, vai ser admitido, né? Não é porque não está lá no rol que não vai ser admitido. Então, principalmente, né, com a evolução dos meios de comunicação hoje, essa questão do celular, todo mundo vive com o celular na mão, né? Então, você tem vídeo de tudo, você tem, né? A gente vive meio que num Big Brother, qualquer coisa que você fizer errado na rua, alguém vai filmar, vai, né? Então, isso tudo pode ser admitido hoje no processo. O processo está só evoluindo, né? Por exemplo, no processo de trabalho, antigamente não aceitavam e-mail, agora é lógico que vão aceitar e-mail como comprovação de várias coisas, porque e-mail é a forma oficial de comunicação em uma empresa, né? Então, vai tendo essa evolução aí, por isso que esse rol é só exemplificativo. E aí, lá no 212, o primeiro é a confissão. Então, a gente vai ver aqui sobre a primeira coisa que a gente vai ver é sobre a confissão. E a confissão, né, gente, o próprio nome diz, todo mundo sabe, né? É o ato pelo qual você confessa aqueles fatos,
né, alegados ali, ou os que você alegou, ou os alegados por outra pessoa, mas pode ser de forma espontânea ou provocada, né, e pode ter uma confissão judicial, por meio lá, por exemplo, na hora que você vai tomar o depoimento pessoal do autor, o juiz faz determinadas perguntas e pode acabar obtendo a confissão dele. Às vezes não foi de forma espontânea, né? Foi de forma provocada. O juiz vai fazendo perguntas, os juízes e os advogados, né? Vão perguntando até retirar ali a confissão. É muito comum acontecer no meio de uma audiência, uma confissão, ainda que a pessoa não queira, né? Às vezes ela, sem querer, ela solta ali a verdade. E pode ter também, gente, a confissão extrajudicial, né? Por exemplo, quando você assina um termo de confissão de dívida, né? Você renegociou sua dívida e assina lá um termo de confissão de dívida com seu vizinho, falando que você assume que você está devendo tanto para ele, Você fez uma confissão, né? Extrajudicial, mas fez uma confissão, né? Você, de forma espontânea, admitiu ali aqueles fatos que ele estava alegando, né? No caso, por exemplo, uma dívida. Lá no CPC, a confissão é tratada do 389 até o 395, é uma parte até grande sobre a confissão. Eu não vou falar especificamente de todos os artigos aqui, como eu disse, né, a gente está trazendo o CPC só para complementar a nossa matéria, isso vocês ainda vão ver, né, os artigos mais detalhadamente, mas eu coloquei aqui só o 389, que ele, tipo, conceitua, né, a confissão, que ele fala assim, a confissão judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário, né? Então, você confessa aquele fato ali que vai te prejudicar, mas ok, você reconhece como verdadeiro ali aquela alegação que a parte está fazendo. Pode ser uma confissão escrita, né, gente? Pode ser verbal, né? Na contestação, você pode confessar ali os fatos na defesa. Então, ela tem várias formas de acontecer e, né, muitas vezes a audiência, o objetivo da audiência mesmo é retirada ali das partes uma confissão. Existem casos em que não é necessário, porque não é por meio de uma prova, né? Não precisa de depoimento sobre um fato, alguma coisa que está comprovado documentalmente, mas existem determinados tipos de processo que a confissão é bem, né, assim, é bem efetiva, né? Por exemplo, processo de acidente de trânsito, né, gente? Aí você vai perguntando, aí o cara vai lá e fala que ele, né, sei lá, passou o sinal, por exemplo, ultrapassou o sinal vermelho. Pronto, né? Você conseguiu ali a sua confissão de que ele estava errado naquele caso. Então, existem casos em que vai ser mais aplicável, né, a confissão. Existem outros que não vai nem ter audiência, quanto mais a confissão. E aí a gente tem que falar algumas coisas assim sobre a validade dessa confissão, né? Primeiro, para que ela seja válida, a pessoa que confessou tem que ser capaz de dispor daquele direito, né? Sobre o qual os fatos se relacionam. Então, ela tem ali que ser titular daquele direito, né? Tem que estar envolvida dentro daquele. Ela tem que ter essa disposição, a disposição dela, esse direito, para que ela possa confessar alguma coisa. Uma pessoa totalmente alheia à situação não faz confissão, né? Uma pessoa alheia à situação, que conta como que aconteceu um fato, é uma testemunha. Confissão é quando as próprias partes confessam algo que está sendo alegado ali. E aí, então, o 213, ele fala especificamente isso, exatamente isso que eu falei, que fala que não tem eficácia a confissão se provém de quem não é capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. Então, só existe confissão de quem está envolvido naquele negócio que você está pretendendo provar a existência. E o parágrafo único, ele fala, se feita a confissão por um representante, somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. E aí, gente, aqui mora uma questão, especificamente, né, no caso dos advogados, que muitas vezes a procuração, ela dá poderes expressos para confessar, né? Uma procuração, modelo de procuração normal, sempre vai dar poderes para transigir, confessar, nananana. Então, assim, o advogado falar alguma coisa, né, na peça, se tiver lá
o poder de, por exemplo, se ele colocar alguma coisa na contestação, né? E aí, se ele tiver os poderes para confessar e aquilo ali, no fim das contas, for considerado uma confissão, ok, ela é válida, tá? Mas se tá na petição, mas ele não tem poder para confessar, aí não vai, né, vincular a parte, não vai ser considerada uma confissão, tá? Então, essa questão do representante, a gente tem que ver se ele tem poder, porque ele pode fazer a confissão dentro do limite que ele tem ali, né, de poder que foi dado a ele pelo representado, tá? Tá tranquilo, gente? Os 2 primeiros artigos aí? Bom, tá todo mundo caladinho? Por enquanto, sim. Vou entender que sim. Olha, hoje tem 27 pessoas, estamos bombando aqui. O artigo 214 também fala de uma outra particularidade referente à confissão, é que ela é irrevogável, né? Eu falei uma coisa na audiência, eu não posso depois chegar e falar, não, peraí, esquece que eu falei. Não é nada disso, não, desculpa. Não, depois que eu falei, né, as palavras, né, igual não tem jeito de desler, a palavra também não vai voltar, não. Então, se você fez uma confissão, você não pode falar, não, eu não queria dizer aquilo, enfim, ela é irrevogável, tá? Ela vai poder, logicamente, ser anulada se ocorreu em razão de um erro ou da coação, né? E aí a gente cai naquela mesma questão sobre a coação e o erro dos negócios jurídicos, né? Se você foi coagido ali, olha, você tá devendo seu vizinho, tá? E aí ele vai lá e entra com a ação de cobrança contra você, você vai lá na casa dele e fala com ele assim, você vai chegar na audiência e falar que eu já te paguei tudo que eu te devo, senão eu mato sua família. Vai ser válida, gente, essa confissão que o vizinho vai chegar lá e falar, ele já me pagou tudo, o que vocês acham? Não. Não vai ter validade, né? Então, assim, uma confissão obtida, ainda que tenha sido provocada, né? Mas se ela foi obtida regularmente, sem nenhum defeito, ela é irrevogável. Ela vai poder ser anulada só se você comprovar que essa confissão se deu em razão de um erro ou de uma coação, tá? Como eu vejo A mais confissão... Oi? Como eu vejo muito na área criminal, são poucas exceções que eu vou na civil lá, o que acontece? Inclusive o depoimento, muitas das vezes você verifica que o depoimento em delegacias ou durante alguma ocorrência, ela não é validada. Você vê que não é validada. Eles acreditam realmente na palavra lá da pessoa que está representando o Estado, como o policial que está lá, né? O delegado que for. Mas a pessoa tem que falar tudo novamente em frente ao juiz. Inclusive os policiais estão envolvidos. Quem fez a ocorrência, quem não fez, quem registrou, quem ouviu. Porque só aceita lá na frente lá, porque muitas das vezes as pessoas usam que eles foram coagidos. Exceção quando acontece que tem advogado acompanhando lá o depoimento dele na delegacia. E quando eu vejo, quando a situação ela complica, tem advogado que sai da causa, quando foi na delegacia e foi ruim o depoimento, para depois em juízo, eles costumam sair, faz uma julgada, sai do processo para a entrada de outro, para ele não ficar mal perante ao magistrado lá, ou é uma julgada, entendeu? Só fica lá para acompanhar. Assim, gente, eu falo que, né, principalmente na área criminal, então, o bom advogado, né, o bom delegado e um bom juiz fazem toda a diferença no processo, né? Porque se a pessoa sabe conduzir um interrogatório, né, tanto o delegado quanto, no caso, já na audiência lá, se o interrogatório, né, ou o depoimento da parte, ele é bem conduzido, a confissão é bem possível, né? Então, lógico que isso aplica também no direito civil, mas no direito civil, os casos de confissão são, né, assim, a confissão tem um efeito menos drástico, né, do que no direito penal, né? Porque você está sendo acusado de um crime, você confessa, acabou, né? No direito civil, claro que sim também, mas assim, acontece menos, né? Então, acho que essa é menos drástico.
Mas uma pessoa, né, o cara que tem a manha ali de conduzir o interrogatório, muitas vezes ele extrai a informação que ele quiser, né, de quem está depondo. Passando aqui, né, o segundo tipo de prova que está lá no artigo 212 são as provas documentais. E aí, gente, é o meio de prova mais clássico, mais usado, né? Eu falei já 1 milhão de vezes aqui com vocês, né, gente, nunca faça, né, o negócio sem um contrato, sempre tenham cuidado de documentar aquilo que vocês estão fazendo. E é isso aqui, né? É porque o documento vai ser, assim, a forma de comprovar alguma coisa mais utilizada mesmo. Existem documentos públicos e documentos particulares, né? Os particulares são aqueles feitos, né, por pessoas normais, sem a participação de uma autoridade pública, né? Então, assim, uma carta, um telegrama, uma correspondência, enfim, são documentos particulares, um contrato, né? São documentos particulares. Contrato normal, tá? E documentos públicos são aqueles que são elaborados por uma autoridade no exercício das funções. Então, assim, uma guia de imposto, eu falei com vocês já, né, sobre a ata notarial, né, que é aquele, quando você precisa comprovar alguma coisa, você chama o oficial do cartório e pede para ele, por exemplo, você quer, sei lá, comprovar que sua propriedade foi invadida, né? E aí, você está tentando, por exemplo, notificar a outra parte falando da invasão, você não consegue, porque ela se recusa a assinar. Aí você, por exemplo, pode chamar um oficial do cartório, né, pagar um valor determinado lá pelas tabelas de custas do tribunal, e leva o oficial do cartório lá e ele vai lavrar uma ata notarial falando o que ele viu. Então, assim, né, nesse caso, por exemplo, do exemplo que eu dei, ele vai falar, né, que constatou que existe uma ocupação na área tal, que localiza-se pela medição dentro do terreno tal, nananana. Então, esse documento, o que é a grande, assim, o que é a grande diferença, né, do público particular? É que o documento público, ele tem fé pública, né, então ele se presume, assim, ele se presume como verdadeiro, a prova dele é plena, né, então, assim, o documento particular é mais fácil de ser contestado. Agora, quando é um documento elaborado, né, por uma autoridade pública, ele tem essa fé pública, mas assim, não é absoluto, né, gente? Por exemplo, um exemplo clássico de uma prova, né, de um documento que é elaborado por autoridade pública, mas que geralmente é desconsiderado, por exemplo, nos casos de acidente de trânsito, é o boletim de ocorrência, né? O boletim de ocorrência, supostamente, ele teria uma fé pública, mas assim, o boletim de ocorrência hoje, principalmente nos casos de acidente de trânsito, né, que você não pode mais permanecer no local esperando o policial chegar para lavrar o boletim, você tem que comparecer na delegacia, você desclassificou ali aquela cena do acidente, você chega lá e fala o que você quiser, né? Você alega o que você quiser, você faz o boletim de ocorrência com base na sua mera declaração. Então, por exemplo, o boletim de ocorrência era um documento que antigamente era muito considerado e hoje, como ele é uma mera declaração das partes, né? Ainda que dada perante uma autoridade policial, mas é uma declaração das partes. Então, ele não tem tanto, juridicamente, assim, dentro dos processos, ele não é tão considerado. Isso eu estou falando não em crime, tá, gente? Eu estou falando, assim, trânsito, alguns crimes ainda também se trata de uma declaração da parte, né? Pode falar, Admir, você que vivencia mais aí. Inclusive, o boletim de ocorrência hoje, principalmente em trânsito, ele pode ser feito pela própria pessoa, pela internet. Então, perde-se muita credibilidade, né? Por exemplo, nos casos de furto, né? Furto de documento, furto de alguma coisa, já pode fazer pela internet. Então, gente, é uma mera declaração. Se eu quiser falar que foi um fulano de tal que furtou o meu celular, vai estar lá, é uma declaração minha, né? Então, ele não pode ter essa fé pública toda. É diferente quando é aquele, né, aquele, por exemplo, um termo circunstanciado de ocorrência. Então, aí sim, né, vai ter vai ter essa presunção de veracidade, tá? Mas assim, por exemplo, a escritura, para falar, Edmilson. Inclusive, perca de documento, o que aumentou de ocorrências, né? Hoje fala heads, feita pela internet de perca de documento,
é imensa, aumentou muito, porque o pessoal perdia, principalmente carteira de trabalho, identidade, que se fazia e tinha uma regrazinha para você tirar novamente, né? Hoje não, você vai lá, faz de qualquer jeito, leva lá e tira outro. Então, tira outra, é muito fácil, né? é, Essas declarações, uma vez eu perdi, eu estava nos Estados Unidos e fui roubada, ou sei lá, perdi, enfim, meu passaporte. Aí eu fui fazer um boletim de ocorrência, né? Lá é mais estranho ainda, porque eles te entregam um papelzinho assim desse tamanho que não fala nem o que aconteceu. E aí você pode, depois de 48 horas, no estado onde eu estava, tá, gente? Não sei se todos os estados são assim. Depois de 48 horas, você vai lá e busca um documento, né? Um papel, como se fosse o nosso BO, né? Eu não consegui pegar o meu porque eu estava embarcando, tava no aeroporto já, tal, fiz lá com o policial que estava lá passando, você para ele e faz a declaração ali, declarei para ele que eu tinha perdido o passaporte e tal, ele fez na hora. Não tem necessidade de comparecer a uma delegacia e etc. Então, cada lugar tem uma norma, né? Mas, assim, é importante falar, então, que os documentos públicos, em geral, são dotados de fé pública. Não vai ser absoluta, né? Mas eles, em geral, têm fé pública. Já a escritura pública, gente, aí ela tem fé pública total, faz prova, né? E aí lá o artigo 215 do Código, ele fala sobre a escritura. E aí, vocês lembram que eu falei que existe essa questão da discussão sobre a necessidade de tratar isso no Código Civil? Por exemplo, aqui, os parágrafos todos do artigo 215, eles trazem diversos requisitos da escritura pública que, assim, não tem tanta razão de ser de estar no Código Civil, né? Mas, enfim, foi tratado aqui, ok. Eu não coloquei, tá, gente, todos os parágrafos aqui do 215, porque são muitos requisitos, sabe? Que a escritura pública tem que conter. Então, assim, a data e o local da realização, reconhecimento da identidade e capacidade das partes, nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio e residência das partes, indicação de regime de bens, de casamento, nome do outro cônjuge, filiação, aí tem que ter a manifestação da vontade das partes, né? Tem que fazer referência ao cumprimento de exigências legais e fiscais inerente à legitimidade do ato. Então, quando você está fazendo a transferência de um bem imóvel, você tem que comprovar, né? Por exemplo, que você já fez o pagamento dos impostos que incidem sobre essa operação. Tem que ter a declaração de que aquele registro foi lido na presença das partes, né? De todo mundo, que todo mundo leu, compreendeu, e tem que, por fim, ter que ter a assinatura, né? Das partes e do tabelião do cartório. E aí, assim, tem nos parágrafos, no segundo, terceiro, quarto, tem algumas regrinhas, assim, sobre a escritura pública, né, que se a parte, por exemplo, não souber escrever, a outra parte pode assinar por ela a rogo, né, se a escritura dentro do território nacional, obviamente, ela tem que ser sempre redigida em português, né, esse é o parágrafo terceiro. O quarto fala que se uma das partes não souber falar português, né, e o tabelião não entender o idioma em que ele se expressa, tem que ter um tradutor público, né? Ou uma outra pessoa, não havendo um tradutor público naquela localidade, uma outra pessoa que tem conhecimento suficiente para fazer aquela tradução, né? O parágrafo 5º é até engraçado, né? Porque parece coisa de cidade menor, porque fala assim: se algum dos comparecentes não for conhecido do tabelião, nem puderem identificar-se por documento, deverão participar do ato pelo menos 2 testemunhas que o conheçam e atestem sua identidade. Então, assim, obviamente, o que está falando aqui, gente, é que a pessoa tem que, né, é a mesma coisa que está falando lá no parágrafo 2º, 2, fala que tem que fazer o reconhecimento da identidade, a pessoa tem que ser, né, tem que estar reconhecida. Se ela, por um acaso, não estiver portando documento, vai ter que ter ali 2 pessoas que comprovam ali que ela é ela, né? São alguns requisitos, então, por exemplo, da escritura pública, tá? Não, o único documento, a escritura pública não é o único documento público, né, gente? Obviamente, mas é um dos principais, então o Código trouxe toda essa regulamentação referente à escritura pública, tá? Continuando na parte, assim, dos documentos, aquelas declarações, né, constantes em documentos assinados, você declara alguma coisa, por exemplo,
eu declaro que eu vi que o fulano de tal que estava errado naquele acidente de trânsito, né? Uma declaração, vou lá, coloco data, assino, pronto. Essa declaração, ela serve para provar relativo a mim, né? Assim, o que eu vi, não relativo à ocorrência de fato do fato, né? A ocorrência do fato. Então, o 219, ele fala que as declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiros em relação aos signatários. Então, se eu declaro que eu vi uma coisa, presume que eu de fato vi, mas não vai presumir que aquele fato se deu da mesma forma como eu narrei, tá? E aí fala que não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las. Então, o que significa isso? Eu dei uma declaração, né? Teve um acidente de trânsito na minha frente, aí você chegou para mim e falou assim, Luciana, você pode me dar uma declaração aqui falando que foi o fulano que passou o sinal vermelho? Eu falo, claro, dou sim. Aí foi lá, dou a declaração, aí quando o cara entra na justiça, ele me liga e fala, aqui, você pode testemunhar para mim? Ah, não, eu já dei a declaração. E aí, gente, não vai, né? Não vai eximir você que foi, né, que sofreu o acidente ali, de provar a veracidade daquilo que eu aleguei. Então, assim, o ideal é que até você tenha a declaração, mas que você chame, por exemplo, essa pessoa para ser testemunha, né? E aí, lá no depoimento dela, ela vai falar novamente sobre aquilo. Então, assim, só o documento, só a declaração, ela vai presumir que ela tem a presunção de veracidade em relação ao que eu afirmo que eu vi. Não vai presumir que o que eu afirmo que eu vi é o que aconteceu de fato. Tá? Vocês entenderam essa diferença aí? Sim. Bom, então... Testemunha também. Oi? De preferência que não seja parente. De preferência que não seja parente, né? Claro, né? Declarações, assim, de parentes, a gente vai ver na parte das testemunhas, né? Que, assim, testemunho de parente, gente, né? Não vai ser considerado. A gente vai ver lá na parte das testemunhas. E vale um pouco para aqui, né? Vale um pouco para declaração também. Uma declaração de uma pessoa que tenha interesse naquela resolução daquele problema, né? Ele não vai ser considerado como, de fato, uma prova ali. E aí eu coloquei aqui, gente, o parágrafo único do artigo 408 do CPC, que fala assim, ó, quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade. Então, vejam, assim, o que fala o artigo 408 é a mesma coisa, com palavras diferentes, que fala o artigo 219. Então, a gente vai ver, né, nessa parte das provas, muitas normas que estão no Código Civil estão também no CPC, reescritas de forma diferente, né, mas assim, vai ter mais ou menos as mesmas previsões e as mesmas disposições. Então, como eu falei, não vai comprovar a ocorrência do fato, né, e essa ocorrência do fato vai ter que ser demonstrada de alguma outra forma. Em relação aos documentos também, o artigo 220 fala que a anuência ou a declaração, a autorização de outra em necessária validade de um ato, provar-se-á do mesmo modo que este, e constará sempre que se possa do mesmo instrumento, do próprio instrumento. Então, assim, quando é um negócio jurídico, por exemplo, feito por um menor de 17, né, um menino tem 17 anos, ele tem que ter a autorização dos pais. Então, para comprovar essa autorização dos pais, tem que ser provada do mesmo, a autorização vai ter que ser provada do mesmo jeito que vai ser comprovado o negócio, né? E preferencialmente tem que estar ali, né, no mesmo instrumento. Fulano de tal, autorizado por fulano de tal, né? E aí o fulano que autorizou vai ter assinado o documento. Então, assim, é basicamente uma regra aqui processual, né? Mas está disposta no Código Civil. O 216 ele fala, né, que farão a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça judicial, do protocolo das audiências ou de qualquer outro livro a cargo do escrivão, sendo extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas, assim como os translados de autos quando por outro escrivão consertados.
Então, assim, aqui está falando basicamente é que quando você pega um documento de um outro processo, né, para comprovar algo no processo ali, ele vai ser, né, ele vale como original. Você pega a cópia lá, a cópia integral de um processo onde, por exemplo, vamos supor, um processo criminal, né, onde apurou que, de fato, o homicídio foi cometido pelo fulano de tal, e aí você vai entrar com a ação indenizatória, né, em face daquela pessoa. Então, quando você pega a cópia integral, por exemplo, do processo criminal, né, se o escrivão dá lá a declaração de autenticidade, é como se original fosse, tá? Isso está previsto no Código Civil. Hoje, gente, no Código de Processo Civil já tem uma previsão permitindo que o advogado declare como originais aqueles documentos, tá? Então, assim, hoje o advogado pode colocar lá, falando que ele declara, né, sob a responsabilidade dele, então isso é muito sério, falando que aqueles documentos conferem com os originais. Mas na época do Código Civil de 2002 ainda não tinha essa previsão, então eles trouxeram aqui falando que faz a mesma prova do original, as cópias, né, referentes a algum processo judicial aí. Também, da mesma forma, certidão extraída por tabelião ou oficial de registro, né, documentos lá que você extrai do cartório, eles têm a mesma força probante do que o original, né? Então, você pega uma cópia lá de uma certidão, alguma coisa assim, extraída do cartório, vai ter vai comprovar da mesma forma. E os translados e as certidões vão ser considerados como instrumentos públicos, então vão ter essa presunção de veracidade se os originais se houverem produzido em juízo como prova de algum ato. Então, assim, você pega uma ata de audiência com, por exemplo, uma confissão, ela é considerada como um instrumento público, né, para juntar no outro processo ali e comprovar alguma coisa, tá? A parte dos documentos é bem grandinha, tá, gente? Mas, assim, não era necessário eu falar de todos os artigos, mas eu trouxe porque eu acho que não custa a gente ler um pouquinho aqui. O 221, existe até uma, né, assim, é bem comum acontecer aqui, né? O 221 trata de uma situação bem normal, que fala que o instrumento particular feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor. Então, o que está falando aqui, né? Que eu vou acabar de ler para eu explicar melhor o artigo, só ler a segunda parte aqui. Mas os seus efeitos, bem como os da seção, não se operam a respeito de terceiros antes de registrado no registro público. Então, olha só, eu até dei uma esmiuçada aqui no artigo 221, porque o instrumento particular é aquele que é feito sem a intervenção de um oficial público, né? Então, é um documento particular. Ele serve para provar a existência das obrigações que estão formalizadas neles. Só que esses efeitos desse contrato, obviamente, eles vão se restringir aos contratantes, né? Eles não podem ser oponíveis a terceiro. Em relação ao terceiro, para que seja oponível a um terceiro, tem que ter esse pressuposto da publicidade, né? Que é feito por meio do registro público. Então, se é um documento particular não registrado, ele vai comprovar as obrigações somente em relação às partes, não em relação a um terceiro, tá? Por isso que muitas vezes, por exemplo, você assina um contrato e pede para assinar ali 2 testemunhas, né? Tentando demonstrar de alguma forma a publicidade daquele contrato, né? O ideal é levar em registro, porque aí, né, cumpre o requisito aí do artigo 221, mas assim, a ocorrência de testemunhas, né, a assinatura de testemunhas também já dá uma fortalecida num documento particular, tá? Por exemplo, a gente fala muito, né, gente, você pode executar um contrato, executar diretamente. Vocês vão ver lá no processo que existe uma diferença entre a ação de cobrança e a ação de execução. A ação de execução é mais rápida, né? A parte é citada para pagar. Na ação de cobrança, ela é citada para se defender, né? Então, um contrato, por exemplo, assinado por 2 testemunhas, ele é um título executivo extrajudicial e ele pode ser executado. Então, essa questão da assinatura de 2 testemunhas não é referente
a questão probatória, é muito mais referente à possibilidade de você executar esse contrato depois, tá? Por isso que é bem comum a gente pedir assinatura de testemunhas em contrato, tá? O artigo 222 fala do telegrama, tá? Caiu totalmente em desuso, né, gente? Telegrama é uma coisa que, sim, não é mais utilizada de forma alguma, né? Eu lembro quando eu era pequena, eu sou velha mesmo, né? Quando eu era pequena, eu tinha tias de longe, assim, que me mandavam telegramas no dia do meu aniversário. Quando eu casei, esse ano eu faço 10 anos de casada, eu casei em 2010, eu tenho vários telegramas guardados aqui. Outro dia eu fui mexer na caixinha onde eu guardei meus cartões, né, que eu ganhei junto com os presentes que eu ganhei de casamento, e achei vários telegramas. Mas hoje em dia, muito difícil usar. Eu não conheço muita gente que usa mais, não. Pode falar, Darius. Não, mas é só Eu uma recebi de curiosidade, acaba que usa muito ainda, tá? Eu falo porque lá no serviço, lá, trabalho no correio, né? Nossa, sai muito Sério? telefone lá diariamente, tá? É mesmo? Eu vejo até, tipo assim, um dia desse lá, acabou que, infelizmente, o Telegrama abriu um pouco lá. A moça fazendo declaração de amor lá pro cara, pede para entregar, empresa, E até você que trabalha nos Correios paga por palavra, não é isso? eu não sei te informar se é por palavra, não, talvez você que tá, acho que é um pouquinho de alta, tá? Porque tem prioridade para entrega, Telegrama. Olha, eu lembro, pelo menos, eu já também já cheguei numa fase, né, já tive que mandar telegramas, né, principalmente de condolências, quando era alguém que, né, quando eu era mais nova, assim, às vezes minha mãe pedia, manda um telegrama pro fulano de tal, que não sei quem morreu, né? E aí a gente não usava, por exemplo, né? Né, assim, meus sentimentos pela perda, meus sentimentos perda fulano, né? Para tentar economizar no telegrama. Mas com certeza aqui na sala que tem gente novinha e que não trabalha nos Correios, tem gente que nunca viu um telegrama na vida, com certeza. Eu Né? já vi ação judicial, professor, por Telegrama. Oi? Eu vi até questão de ação judicial, uma coisa assim por Não, Telegrama. é utilizado, mas assim, caiu em desuso demais, gente. O telegrama não é a forma de comunicação que ela era há alguns anos atrás. Hoje em dia, né, gente, nós estamos na era da tecnologia, estamos na era do processo judicial eletrônico. Qual a necessidade, né, de usar de um telegrama? É muito difícil. Eu coloquei que caiu em desuso muito em razão da tecnologia, mas ainda existe, né? E aí, quando for contestada a originalidade dele, você vai ter que fazer a conferência com aquele original assinado, né? E aí eu fico na dúvida, por exemplo, quando você contrata um telegrama por telefone, como que você faz a conferência se ninguém assinou? Só o funcionário do correio que assinou, né? Não, é igual, por exemplo, o Telegrama lá, você leva até a casa da pessoa, né? Você tem que pegar nome completo, documento e o horário que você entrega. Mas eu nunca vi telegrama de mão própria, porque tem, por exemplo, alguns documentos que entregam do TJ que são de mão própria. Mas O telegrama pode ser entregue para qualquer um, né? a pessoa que está na casa pode entregar. Quer dizer, alguns até avisam, lá, tem descrito, tem que ser exclusivamente para pessoa. Mas a maioria não é. A maioria não é exclusiva para pessoa, não. Entendi. É porque, por exemplo, se for de mão própria, é para pessoa. Tem muito isso do TJ que pede para a gente entregar. 88. Que é? 88 até 2000, 88 até 2002, mais ou menos, eu recebia muito com coisa de empresa. Você fazia inscrição nas empresas lá e elas te chamavam através do Telegram. A maioria Outra coisa que era muito utilizado o telegrama era quando a pessoa abandonava o trabalho, né? Para demonstrar o abandono de emprego, mandava 3 telegramas para a pessoa e aí depois juntava lá no processo e falava, fulano de tal abandonou o emprego, a gente, né, mandou o telegrama e ele não retornou ao trabalho. Mas hoje em dia existem outras formas, né, gente? Então, assim, o que eu quis dizer ainda existe, mas está muito em desuso e vai ficar em desuso cada vez mais com todas as formas mais fáceis, né, de comunicação. O 223, ele fala da cópia de documento. Hoje em dia, gente, a gente junta muita foto, né, de documento.
Então, o 223, ele fala que a cópia fotográfica de documento conferida por tabelião de notas valerá como prova de declaração da vontade. Mas se for impugnada a autenticidade dela, deve ser exibido o original. Então, eu posso chegar, né, pedir para um tabelião declarar ali, né, autenticar ali uma foto de um documento. Ela vai ter essa presunção, né, de veracidade, mas se a parte impugnar, se a parte falar esse documento é falso, esse documento não é válido, aí eu tenho que exibir o original. E aí, em relação, né, como eu disse, gente, que a questão da prova do título ou do original, né, nos casos em que a lei condiciona o exercício do direito à exibição, a prova não vai suprir, né, é a questão da validade ou da existência do negócio jurídico. Eu não preciso, né, a prova da existência, né, a prova do negócio jurídico não vai suprir aquele requisito especial. Então, se a lei fala que aquele contrato de compra e venda, né, que a compra e venda de bem imóvel, ela se dá por meio de uma escritura de registro público, eu provar que eu comprei o bem de outra forma, por exemplo, juntando um contrato, não vai suprir a questão da validade daquele negócio que eu estou tentando provar, tá? Aí eu coloquei aqui, porque hoje, né, usualmente, como eu disse, primeiro que o advogado pode declarar, né, a veracidade, né, a autenticidade daqueles documentos, e assim, de fato, na prática, gente, você junta foto do documento no processo judicial, e a não ser que a parte fale que não é verdadeiro, é totalmente aceito, tá? Porque, gente, o processo está buscando uma desburocratização, né? O Código de Processo Civil, ele busca uma questão mais informal mesmo, uma questão da celeridade do processo. Então, assim, demandar ali a parte de ir ao cartório, reconhecer a autenticidade dos documentos e tal, isso tudo vai contra tudo que está sendo buscado, né, dentro do nosso processo civil. Então, apesar do artigo mencionar essa questão da conferência do tabelião, na prática, você pode juntar, e a não ser que a parte impugne, vai ser aceito, tá, pelo juiz. O 224 fala basicamente, né, que um documento redigido em língua estrangeira tem que ser traduzido para o português para ter efeito legal. Óbvio, né? Eu não vou juntar, por exemplo, esse boletim de ocorrência que eu fiz, né, lá nos Estados Unidos, por exemplo, querendo comprovar alguma coisa, sem traduzir, né, aquele documento ali. No 225, fala que as reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena deste, se a parte contra quem forem exibidos não lhes impugnar a exatidão. Então, assim, eu peguei o filme, né, da câmera de segurança aqui da minha casa e comprovei uma coisa. Se a parte não impugnar, a prova é plena, né? Eu demonstrei ali, tá provado. Agora, se a parte impugnar, ela pode impugnar a questão, né? A gente está vendo aí, por exemplo, naquela divulgação do vídeo da reunião ministerial, lá do dia 22 de abril, né? Que falaram, que o vídeo está cortado, foi editado. Então, assim, se a parte impugnar, né? Estou falando dentro de um processo judicial aqui, por exemplo. Se a parte impugnar a exatidão daquele vídeo, né? Falar, não, esse vídeo foi adulterado e tal, aí sim ele não vai ser tomado como uma prova plena. Aí provavelmente, né, o juiz vai determinar uma perícia nele, aí, enfim, tem outros desdobramentos. A questão é que se eu juntar um vídeo e a parte não contestar, não falar que aquele vídeo, que tem algo errado com aquele vídeo, ele é uma prova plena do fato, tá? Registro fonográfico também, como eu falei. Então, assim, gente, áudio de WhatsApp, essas coisas, tudo hoje é prova, tá? Se eu juntar um áudio de WhatsApp, onde a pessoa tá confessando uma dívida comigo, eu junto no processo e ela não fala que não é ela que falou aquilo ali, pronto. Tá provado que foi ela, né? Se ela não impugnou, é porque ela concorda, né? Com aquela questão ali. Por isso que a gente fala muito da importância da questão dos prazos, da atenção aos prazos, porque se você deixa precluir a oportunidade, por exemplo, de manifestar sobre esse documento, né? Já era.
E aí, como eu disse, gente, o Código Civil é de 2002, né? Então, ele está agora em relação à questão eletrônica, né? Ele está um pouco desatualizado já em relação à utilização ampla dos meios eletrônicos, né? O Código de Processo Civil é muito mais atual nisso, obviamente, porque ele é de 2015. Então, na jornada de direito civil lá em 2006, eles colocaram 2 enunciados, né? Lançaram 2 enunciados referentes a documentos eletrônicos. Eu trouxe aqui mais a título de curiosidade mesmo. O primeiro, 297, fala que o documento eletrônico tem valor probante, desde que seja apto a conservar a integridade de seu conteúdo e idôneo a apontar sua autoria, independente da tecnologia empregada. Então, assim, por exemplo, um vídeo, né, de uma câmera de segurança ali, você vai lá e junta a gravação inteira, anexa no processo, né, o CD ali extraído, tal. Então, você tem, tá conservada a integridade daquela prova, né? Então, ele vai ter valor probatório. E o 298 fala que os arquivos eletrônicos incluem-se no conceito de reproduções eletrônicas de fatos ou coisas, que está no artigo 225, que foi o que a gente leu agora. Então, assim, arquivo eletrônico, né, e-mail, etc., vai ser considerado aí como essa reprodução eletrônica aqui, tá? De fatos ou de coisas. Então, veio mais para falar uma coisa assim, né, que não precisava muito ser falado. Mas, enfim, gente, nós estamos acabando já a prova documental, é a parte mais pesada aí da matéria, mas, assim, o 226, ele vai falar sobre os livros das sociedades empresárias, né? E aí, isso aqui também eu coloquei o artigo, mas, assim, não é uma coisa que é importante para a gente nesse momento, mas fala só que os livros e as fichas dos empresários e das sociedades vão provar contra as pessoas a que pertencem, né, contra ou a favor, quando ele tiver escriturado de forma correta ali, né? Então, muitas vezes não tem exigência da escritura pública, mas os livros da sociedade ali têm que estar regularmente feitos, né? Para que eles possam servir de prova para alguma coisa. Um livro de uma sociedade empresária, né? Que tem faltando ali 1 ano na vida daquela sociedade, ele não vai ter tanta validade. Mas isso aqui é muito importante dentro do direito empresarial, tá? Vocês vão ver vão ver melhor sobre essas questões dos documentos, das sociedades e tal. Então, isso vai ser mais para frente. E aí, olha só. Antigamente, gente, quando o Código Civil entrou em vigor, existia... a gente passou para a prova testemunhal aqui, e aí, assim, eu não sei se vocês já ouviram a expressão de que a testemunha é a puta das provas. Vocês já devem ter escutado, até eu já devo ter brincado isso com vocês. Mas existia antigamente, né, um artigo no Código, que era o 227, que falava que a prova, uma coisa que você só prova por prova testemunhal, só poderia servir para processos, né, para comprovar negócios jurídicos cujo valor não ultrapassasse 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então, eu só poderia comprovar se a minha prova, se aquilo que eu estou buscando ali, se só se comprova por meio testemunhal, eu não podia se o negócio ultrapassasse 10 vezes o salário mínimo. Hoje, esse artigo foi expressamente revogado, tá, gente, pelo Código Civil, essa lei 13.105 aqui é o CPC de 2015, tá? Então, o artigo 227 foi revogado expressamente, e aí mantiveram, por uma atecnia total ali, mantiveram o parágrafo único dele, né, que fala que qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar à prova por escrito. Né? Se não existe mais limitação para que seja produzida a prova, ela vai ser considerada como todas as outras provas, né, gente? Como eu falei, não tem hierarquia de prova. Então, eu coloquei aqui para vocês, né, o artigo 1072 do Código de Processo Civil é o artigo que faz a revogação do 227 caput. E o artigo 442, ele veio de forma expressa falando, né, exatamente o contrário do que estava previsto no Código de Processo, no Código Civil, que ele fala que a prova testemunhal é sempre admissível. Então, está lá no 442, ó, quer ver? Deixa eu dar uma pincelada.
pincelada nele aqui, ó. Ele fala, a prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso. Então, qualquer fato relacionado a qualquer valor pode ser provado por meio de prova testemunhal. Não existe mais uma limitação, tá? Então, ela é utilizada amplamente para provar negócios jurídicos de qualquer valor, né? Na atual legislação. Mais um artigo, né? Como eu disse aqui para vocês, que teve uma importância aqui, né? De algumas leis posteriores ao Código Civil, que mudaram o Código Civil. Vocês já estudaram a parte de pessoas e bens, já alterado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Então, quando vocês estudaram, os absolutamente incapazes eram só os menores de 16 anos, né? Mas, com certeza, acho que foi o Felipe que deu a matéria, ele contou para vocês que antes existiam várias outras previsões ali diferentes em relação aos relativamente incapazes e aos absolutamente incapazes, né? Então, a pessoa que não tinha, que ela tinha algum tipo de deficiência, ela era considerada incapaz. Então, ela não era admitida como testemunha, tá? Só que quando foi alterado lá o artigo 3º e 4º do Código, eles alteraram também o 228, porque se eles retiraram essas pessoas, né, colocaram capacidade para essas pessoas, por que não também ter capacidade para atuar como testemunha? Se a pessoa tem capacidade para praticar os próprios negócios jurídicos, ela não tem capacidade para ser testemunha? Então, eles fizeram essa revogação aqui do 1 e 2 do artigo 228, então o artigo 228 hoje fala que não pode ser admitido como testemunha. Hoje ele tem 3 hipóteses, tá? Os menores de 16 anos, ou seja, os absolutamente incapazes, não podem ser testemunha, tá? A segunda hipótese é o interessado no litígio, o amigo íntimo ou o inimigo capital das partes. Então, assim, quando você prova, né, que a pessoa tem um interesse naquela demanda, a prova testemunhal, ela não vai poder atuar como testemunha. Ou se for provado, não, ele é muito meu amigo, né? Porque presume-se, assim, que você contaria qualquer coisa para ajudar um amigo, né? Então, assim, hoje, gente, as pessoas provam essa questão da amizade, principalmente na Justiça do Trabalho, tá? As pessoas provam até com foto, né, de Facebook, Instagram, etc. Falar, não, aí, ó, tá vendo? Essa pessoa aqui é amiga íntima da fulana de tal, ou do fulano de tal, e tá aqui comprovado, buscando o quê? Que ela não possa ser admitida como testemunha, tá? A pessoa, ou muito amiga, né, que quer o bem de mais de uma, ou o inimigo, que quer o mal, né? Ou aquele que tem, de alguma forma, um interesse, né, naquele litígio, não vai poder ser testemunha. E o 5, ele fala dos cônjuges, os ascendentes, os descendentes e os colaterais até o 3º grau de alguma das partes e também por consanguinidade ou afinidade. Então, vejam que, assim, ele faz uma linha, ele traz uma linha muito grande de parente que não pode ser testemunha, né? Muito grande mesmo, porque os parentes consanguíneos, né, os pais, avós, filhos, netos, irmãos e tios não vão poder, os de afinidade, né, então sogra e sogro não pode, uma madrasta não vai poder, um enteado não pode, o cunhado, né, que não é parente, mas é parente, né, ele é considerado um parentesco por afinidade, e mesmo aqueles que decorram de parentesco civil, tá, gente? Que, por exemplo, uma pessoa que for adotada, né, uma pessoa adotada, no caso de uma adoção, ou de, enfim, uma parentalidade socioafetiva, né? Eu até coloquei aqui, deixa eu ver onde que eu coloquei. Eu coloquei aqui, ó, para vocês terem isso aqui, que a regra referente ao parentesco, ela aplica-se tanto para consanguíneo, como por afinidade e como parentesco civil, tá? O parágrafo único do artigo 228, né, que fala das testemunhas, de quem não pode ser admitido como testemunha, fala assim, ó, para a prova de fatos que só elas conheçam, pode o juiz admitir o depoimento das partes a que se refere este artigo. Então, assim, se a única forma de provar um fato for o depoimento do meu amigo, né, vamos supor, aconteceu um fato lá, a gente está no fim do mundo,
lá nos confins do lugar que não tinha absolutamente mais ninguém, só tá eu e o meu amigo. Então, ele é a única testemunha que eu tenho daquele fato ali, né? Então, vai ser admitido. Se eu comprovar ali, ó, só ele conhece esse fato, vai ser admitido, mas o juiz vai pesar muito bem, tá? Essa validade desse depoimento e essa veracidade do que constar ali no depoimento, tá? Ele já vai olhar com olhos desconfiados, isso é um fato, tá? E no parágrafo 2º foi uma inclusão também trazida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que fala que a pessoa com deficiência, então, se ele retirou de lá, né, a previsão de que a pessoa com deficiência não podia ser testemunha, aqui ele colocou de forma expressa, né, a pessoa com deficiência pode testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas, sendo-lhe assegurados todos os recursos de tecnologia assistiva. Então, o que significa isso, gente? Se a pessoa, por exemplo, ela é muda, né? Mas ela é a testemunha de um determinado processo, por exemplo, tem que ser chamado alguém, né, para fazer a tradução do que ela está falando. Então, assim, tem que ser assegurado a ela todos os recursos necessários para que ela possa atuar como testemunha em igualdade de condições com uma outra pessoa que não tenha a mesma deficiência dela, tá? Essa é a disposição aí do parágrafo 2º. Então, como eu falei, né? Pode falar, quem é? Oi, Adriano. Luciano, na verdade, só uma pergunta aí. Esse da testemunha se aplica também na parte criminal ou não? Olha, no Código de Processo Penal, tem essas disposições também sobre testemunha, mas, assim, de forma geral, são mais ou menos as mesmas, tá? Pode ter alguma coisinha diferente, aí você sempre vai ter que consultar no código específico, né, da matéria, então você tem que pegar o Código de Processo Penal, mas, assim, de forma geral, pelo que eu vejo aqui, é muito parecido, tá? Mas vai ter uma disposição específica sobre testemunhas lá no Código de Processo Penal. Então, aplica ele. Muitas vezes no serviço lá, a gente tem que se colocar como testemunha do fato lá. Então, para não correr o risco da gente ser preso na audiência, a gente falso testemunho? Não é por falso testemunho. Muitas vezes é um fato de 3 anos atrás, a gente nem lembra. Mas só como a gente tem a intenção, tem a hora de prejudicar uma pessoa, que talvez fez raiva, a gente, sei lá, a gente não pode pedir para ser, em vez de ser testemunho, ser informante, porque, exemplo assim, como vamos supor, sou testemunho do amigo meu. Eu posso falar assim, não vou poder ser testemunha do meu colega de serviço, eu quero ser apenas informante, porque eu tenho interesse na lide. Eu posso alegar isso? Eles não me colocar como testemunha? Olha só, a testemunha, primeiro, que ela não é obrigada a testemunhar, né? Tem aquela questão, assim, que você pode ir lá e falar, não sei, né? Não me lembro, alguma coisa. Mas, assim, o fato é que você pode pedir, né? Você pode declarar lá que você tem interesse na demanda ou que você é amigo. Então, só do fato de você declarar que você é amigo, o juiz ou não vai te ouvir ou vai te alertar que ele vai te ouvir como informante, tá? Isso no processo civil e no processo do trabalho eu já vi várias vezes, tá, gente? Eu nunca fui muito de processo trabalhista, mas, assim, eu fui convocada como testemunha de uma amiga minha num processo que ela entrou contra um escritório que a gente trabalhou e eu não fui ouvida, porque alegaram que eu era amiga dela, juntaram fotos de happy hour nosso, né? Por exemplo, então, o exemplo que eu dei aqui, e falaram, não, ela é sua amiga e tal. Eu ainda falei, não, ela não é minha amiga, ela era minha colega de trabalho, né? Mas, enfim, eu fui ouvida como informante. O juiz me alertou, falou, olha, eu entendo que, como de fato você teve uma relação fora do ambiente de trabalho com ela, então eu vou te ouvir como informante. Minha amiga até ganhou o processo, minha colega, então sei, né, até onde teve a relevância ali do meu depoimento. Mas o fato, Adriana, é que no processo civil, se você declarar que você é amigo íntimo da parte, o próprio juiz vai te impedir. Ou se você declarar que você tem algum interesse, porque no início ele vai te perguntar, né, você tem algum interesse nessa demanda, se é amigo, inimigo da parte, se você declarar, pronto, ou ele vai desistir da sua oitiva, vai mandar você sair da sala de audiência e não vai te ouvir, ou ele vai ouvir como informante. Agora, é óbvio, né, gente, que dentro do processo penal existe uma questão, assim, até da questão do crime de falso testemunho, que lógico que aplica também no civil, mas não com a gravidade, né,
que se aplica no penal. Então, assim, no penal você tem que ter mais cuidado. Eu acho, né, de fato, colocar um policial para testemunhar sobre um fato que ocorreu há 3 anos, fatos que muitas vezes no dia a dia dele são fatos corriqueiros, é muito complicado, né? Então, realmente é melhor você falar, olha, né, eu não tenho certeza dos fatos e tal, porque de fato deve ser bem complicado, né? Porque um dia eu fui chamado para testemunhar, me perguntaram sobre um processo. Só que esse processo, a forma de dano a patrimônio, eu tenho mais ou menos quase uns 30 réis, que é da mesma coisa, eu não vou lembrar. Aí eu fiquei pensando de um dia resolver me dar a voz de prisão lá, antes de começar, só porque eu ia ser mas aqui não tem nada que impeça que você fale, que você não lembre, né? O fato, essa é a questão. Eu acho que no caso do policial, é bem legítimo ele falar que ele não lembra de uma ocorrência. Então, assim, você se recorda desse boletim de ocorrência que você lavrou? Não, não lembro. Por que você não lembra? Porque todo dia eu faço 10 desses, né? Então, quando eu vou e não lembro, eu falo assim, ó, reitero que está escrito e assinado, a assinatura é minha. Posso ver? Vejo. Não, reitero, tudo está escrito aí, mas tem tantos tempos que eu não vejo que só reitero que está escrito. Não, você não fala mais nada. Você vai falar assim, olha, na época eu prestei a declaração, né? Então eu reafirmo o que eu falei. Eu assinei, prestei essa declaração aqui, ok, mas falar que você vai lembrar de todos os casos que vocês já fizeram, né? Que vocês já lavraram ali um boletim, alguma coisa, é impossível, né, gente? Não tem como. Mas, assim, Adriano, só para concluir, em relação à sua pergunta, o Código de Processo Penal tem disposições específicas sobre prova testemunhal, tá? Então, em relação ao processo penal, pode consultar o que está disposto lá. A regra aqui do processo civil, ela aplica muito, assim, no processo trabalhista também, é muito parecido, tá? Agora, no processo penal, como também não é uma área que eu atuo muito, eu não vou saber te falar se de fato é feito dessa mesma forma, tá? Vocês com certeza já participaram muito mais de audiência criminal do que eu, porque eu realmente não é minha área de atuação, tá? E aqui, pode falar. Eu tenho mais costume do que o Adriano aí. O que eu vejo é o seguinte: quando você está envolvido em alguma situação que você testemunhou anteriormente, o fato que está seu nome lá na época, vamos supor, a pessoa concordou ali no momento de estar, né? Presume-se que sim, se o nome está ali, né? E você chega lá e pede uma situação dessa, mesmo já falando, ou talvez leu o contexto que está ali, subentende, isso que eu já vi, real, que tem algo errado naquilo ali que você não quer falar. Mesmo que assim, a pessoa não lembra. Só que eles não pensam que você esquece. Ele acha que aquilo ali você viveu ontem. Então, é subentende que tem algo errado. Eu prefiro sempre aquilo que está escrito. Pois é, cara, mas é surreal você pensar no caso de policiais, né, que fazem, né, que fazem esse tipo de serviço aí todo dia, se falar que a pessoa vai lembrar né, é ridículo. O Adriano, até enquanto a gente conversava aqui, eu, por curiosidade, fui lá no Código de Processo Penal, tá? Olha só, o artigo 202 dele fala que toda pessoa poderá ser testemunha, mas aí no artigo 206 fala que, ó, a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato ou de suas circunstâncias. Então, no caso seu, vocês não poderiam, de fato, né, se negar a depor. Mas, assim, tem que falar a verdade, né? Se você não lembra dos fatos, você vai falar que você não lembra, né? Você não fala que, né, não existe... nos filmes americanos, né, a gente tem lá aquele juramento, né, da Bíblia lá, tal, famoso, juro, prometo dizer a verdade, somente a verdade, que Deus me ajude, né? Aqui não é assim, tá, gente? Mas, enfim, você se compromete, você faz um compromisso ali, né? Então, você tem que falar o que você sabe mesmo. Você não pode se eximir, né? Um dia eu fui lá, a promotora disse, foi você que fez o RED? Foi. Então, você lembra dos fatos? Esse RED é verdadeiro? Os fatos que você prestou aqui é verdadeiro?
Eu vou lembrar de... Eu faço... Eu estava olhando, tem mais de 100 reais, como eu vou lembrar de um? Você tem que falar exatamente o que Edmilson falou. Olha, eu não lembro, mas se eu coloquei aí e eu assinei, é porque é verdade, né? Mas a pergunta se eu lembro dos fatos. Aí vai ler, a gente não lembra, é difícil. Não tem jeito não. Não tem jeito não. Mas nos seus casos aí no CPP fala que você não pode se eximir de depor. Então, deponha e fale a verdade, e aí a promotora vai passar raiva com vocês, né? De fato. É bom que da próxima vez que ela pensar em intimar um policial, ela vai falar assim, será que esse cara vai lembrar de alguma coisa? Né? Precisam parar de perder tempo no fórum todo dia. É assim mesmo. Assim, quem que é testemunha? Fulano de tal? Ah, tá. Já sabe. Então, para que chamou, né? Se, tipo assim, se é a tá, para que chamou, né? Gente, uma coisa interessante sobre essa questão das testemunhas aí, dessa alteração que a lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe, olha só, a lei é um pouquinho posterior aí ao CPC, tá? O CPC é a 13.105 e essa é a 13.146. Então, vejam que foram leis aqui feitas quase, né, assim, com pouco tempo de diferença, eu não sei exatamente, não deve ter sido nem um mês, mas o artigo 447 do CPC de 2015, ele tinha a previsão, né? Ele é anterior ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, e ele falava o seguinte, ó, 447, podem depor como testemunha todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas. E aí o parágrafo 1º fala quem são os incapazes. Então fala, olha, o primeiro item, o primeiro inciso aqui, no inciso 1º fala o interdito por enfermidade ou deficiência mental, que é exatamente o que foi retirado do Código Civil. Só que o Estatuto da Pessoa com Deficiência se esqueceu, né, um erro legislativo mesmo, ele se esqueceu de também revogar no CPC, sabe? Falar no CPC, a parte, o deficiente, ele ainda está como incapaz para prestar depoimento. É óbvio que, como a lei, né, ela é analisada como um todo, os juízes, obviamente, ouvem, né, o deficiente, mas aqui tratou-se, assim, de um erro mesmo, né, comeu mosca, o famoso comeu mosca. A lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência trouxe alteração no Código Civil, mas não alterou o Código de Processo Civil relacionado a isso, tá? E aí, gente, esse artigo anterior aqui que a gente estava vendo era o 228, né? E aí o 229, ele também foi revogado, tá? Pelo CPC. Só que ele foi revogado, mas o CPC tem a mesma previsão dele, praticamente, né? Não é com as mesmas palavras, mas prevê praticamente a mesma coisa. Então, assim, o artigo 229 do Código Civil, ele falava... Cadê? Ninguém pode ser obrigado a depor sobre fato. A cujo respeito por estado ou profissão deve guardar segredo. Então, aqui, né, a questão, por exemplo, o médico, né, não é obrigado a depor sobre uma coisa, um psicólogo, né, tem o sigilo profissional, o advogado também, né, tem o sigilo profissional. O 2 fala, a que não possa responder sem desonra própria de seu cônjuge, parente, em grau sucessivo ou amigo íntimo, ou seja, você não pode, você não seria obrigado a depor sobre um fato que vai desonrar a sua família, tá? Essa era a previsão do artigo 229. E no 3 falava que o exponha ou as pessoas referidas no artigo antecedente a perigo de vida, de demanda ou de dano patrimonial imediato. Então, você também, né, caso aquilo que você falasse no seu depoimento trouxesse ali algum perigo de vida ou de um dano patrimonial para as pessoas, né, para o seu cônjuge ou para um parente em linha sucessível, você não seria obrigado a depor. Isso estava lá no 229, foi revogado de forma expressa, tá, pelo CPC, e aí o CPC, no artigo 448, ele traz uma previsão muito similar, que ele fala, ó, a testemunha não é obrigada a depor sobre fatos, que lhe acarretem grave dano, bem como ao seu cônjuge, companheiro e a seus parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o 3º grau. Então, vejam, está exatamente falando aqui, né, é a união dos dois itens aqui, né, da questão de responder por desonra
ou prejuízo. Então, ele fez um artigo ali que meio que juntou os dois. E no 448.2 fala que a cujo respeito por estado ou profissão deve guardar sigilo. Então, traz a questão do sigilo profissional, né? Médico, advogado, psicólogo, etc. Então, por mais que não tenha essa previsão mais no Código Civil, ainda existe essa questão de que você não é obrigado a depor relacionado, por exemplo, ao caso de sigilo profissional e etc. Então, eles retiraram do Código Civil, não sei bem por quê, não havia nenhum prejuízo em deixar essa previsão no Código Civil, mas o CPC optou por revogar de forma expressa, e lá tem uma previsão praticamente idêntica, tá? Então, o artigo 229 não tem, não existe, tá? O artigo 200 e... Oi, pode falar. Não seria porque estava replicando um código em cima do outro, que nenhum tem no outro? Pois é, mas assim, eles eram quase iguais, sabe? Não tinha motivo para essa revogação expressa, porque um não era contrário ao outro. Eu entendo, assim, que uma norma posterior tem que revogar uma norma anterior quando ela é contrária, né? Quando tem algo ali que vai atrapalhar aquela norma. Nesse caso não tinha, né? Mas às vezes eles deixam de revogar a coisa que tinha que revogar e revogam coisa que não vai fazer diferença nenhuma na vida de ninguém, né? O caso 229 não faz falta nenhuma no Código Civil e tem a previsão no Código de Processo Civil. Então, não tem prejuízo nenhum. Tá? Pode falar, Adriano. Não. Querer. Tá. Lá no 212, então, gente, a gente colocou lá, né? O fato jurídico pode ser provado mediante confissão, já vimos, documento, já vimos, testemunha, já vimos. Agora a gente vai falar da presunção, tá? Então, o que é a presunção? É aquela dedução que vai ser feita ou expressamente na lei ou pelo juiz, né? Que vai partir de um fato que você conhece para chegar a uma conclusão que você não conhece, né? Então, é um exercício de dedução mesmo, tá? E essa presunção, ela pode tanto ser legal, vai estar previsto na lei, tá? Então, é a presunção legal, quanto uma presunção simples, né? Que o juiz ali vai, em razão, né? Dentro dos princípios do processo, a razoabilidade, ele vai presumir uma coisa. Então, assim, a presunção, ela pode ser legal ou pode ser simples, e também ela pode ser relativa ou pode ser absoluta. E aí eu vou trazer alguns exemplos, tá? Mas, assim, mais um artigo, já vou falar dele de cara aqui, porque quando vocês forem estudar no código, vocês vão ver que o 229, que falava das testemunhas, está revogado, e o 230 também. O 230 falava, as presunções que não as legais não se admitem nos casos em que a lei exclui a prova testemunhal. Então, hoje, como não existe exclusão da prova testemunhal, né, porque em qualquer caso é admitida a prova testemunhal, então o artigo realmente tinha que ser revogado. Então, a presunção legal também vale, né, para casos que tem prova testemunhal, enfim, vai valer para todos os casos, tá? As presunções simples aí. E aí, aí eu coloquei aqui, né, com a revogação do artigo 230, então, gente, tanto as presunções relativas ou absolutas, sejam elas legais ou simples, elas podem ser aplicadas pelo juiz da causa, tá? Sem qualquer restrição. E aí, aqui no primeiro slide, eu coloquei, né, que a presunção, ela pode ser absoluta ou ela pode ser relativa. E aí, assim, é difícil a gente colocar uma hipótese, tá, gente, de presunção absoluta. Quando eu estava elaborando essa aula, eu fiquei tentando pensar uma hipótese que existe uma presunção absoluta, né, na lei, e não achei. Depois, quando eu consultei a doutrina, eu até achei interessante o exemplo que eles colocaram, que acho que foi o Flávio Tartucci, não sei, que ele fala que a absoluta, por exemplo, uma presunção absoluta é a presunção de vulnerabilidade do consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele coloca, né, uma norma protetiva e coloca o consumidor como a parte vulnerável daquela relação. Então, essa é uma presunção absoluta. Presume-se essa vulnerabilidade dele, tá? Presume que o consumidor é vulnerável. Então, tem a questão, né, de inversão do ônus da prova, várias coisas aí que decorrem dessa presunção de vulnerabilidade.
Mas, assim, de forma geral, o que a gente mais vai ver é a presunção relativa, tá? Aí tá lá no artigo 322, tem um exemplo de presunção relativa, que eu vou ler para vocês aqui, ó. Quando o pagamento for em cotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores. Então, ali, se você fez um contrato, né, pagamento, por exemplo, um contrato de honorários, né, gente, você faz um contrato 10 prestações, né, pagamento de 10 prestações. Quando a parte paga a última, você presume que as outras também estão pagas, tá? Mas essa presunção é relativa, ou seja, você pode comprovar que não, ó, ele me pagou a última, mas a terceira ele não depositou, e tá aqui a prova. Então, presume-se uma coisa, mas pode ser provado o contrário, tá? E aí, o maior exemplo de presunção do artigo do Código é a questão da presunção da paternidade, né? O artigo 1597, ele fala que presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos nascidos 180 dias depois de estabelecida a convivência conjugal, aqueles que nascem nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, os havidos por fecundação artificial, mesmo que o marido tenha falecido, enfim, são algumas hipóteses aí, depois se tiverem curiosidade, vocês dão uma olhada lá no 1597. Então, presume a paternidade dessa criança nesses casos. Então, presume. Pode ser provado o contrário? Pode. Mas se não provar, vai presumir e vai colocar, por exemplo, como pai. Então, por exemplo, a hipótese que eu falei aqui, né? Você se separou, aí sua esposa estava grávida, né? Se essa criança nascer nos 300 dias subsequentes à sua separação, tem uma presunção de que o filho é seu. A não ser que você faça o DNA, por exemplo, e prove que não é, vai ser considerado como o seu filho, tá? Então, essa é uma hipótese de presunção relativa que tem no Código. Então, vejam que existem essas presunções legais, né? O próprio Código fala quando vai ter uma presunção. E aí, tem duas disposições no Código, no Código Civil, que é o artigo 231 e o 232. Eu não coloquei o 232, não, eu coloquei. Que fala da recusa, né, de fazer um exame médico, ou no caso do 232, de se submeter a uma perícia médica, falando que aquele que se nega a fazer o exame, gente, ele não vai poder aproveitar a sua recusa para tentar presumir, por exemplo, a inexistência de dano. Então, vamos supor, né, vocês lembram que a gente falou quando a gente falou das teorias lá no negócio jurídico, que a gente falou da Tukok, né, que fala que não faça com o outro que você não gostaria que fizesse com você, é exatamente essa situação aqui. Você não pode criar uma situação para tirar proveito dela. Esse é um grande exemplo da Tukok. Você se nega a fazer o exame médico para depois falar, olha, mas não tem prova de que teve um dano, né? Não tem prova, não está provado. Ué, você que se recusou a fazer, né? Então, o artigo fala que quem se negar, por exemplo, a submeter a um exame médico que era necessário, não vai poder depois alegar a ausência desse exame, por exemplo, falando que não está provado o dano, não tem prova nenhuma do dano, só não foi feita a prova porque você, né, se negou. Então, opera-se uma presunção aí contra a pessoa que se nega a fazer o exame, tá? Qual o caso do bafômetro? Caso do quê? Bafômetro. A pessoa não quer fazer o exame, presume-se, então, que ele está alcoolizado, né? Essa é uma previsão que está no Código de Trânsito, mas é uma hipótese de presunção também. Você presume, né? A não ser que ele prove o contrário. Então, tem uma presunção legal, né? Pode ser elidida por uma outra prova, ela pode, né? Você pode comprovar que não, mas se você não fizer, você não vai poder se aproveitar, né? Aquela coisa de você não pode se beneficiar da sua própria torpeza. Você não pode, eu não quero fazer, e depois falar, mas, né, não tem prova, tal. Então, existem essas hipóteses aí que a lei coloca como presunção. E aí, a 232, gente, fala da recusa da perícia médica ordenada pelo juiz. Fala, olha, a recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame. E aí é o clássico caso do DNA, tá?
a pessoa hoje, gente, ela não pode, sim, ela não pode, não. Ela pode se negar a fazer DNA, tá? Mas se ela se negar a fazer o exame, ela vai ter a presunção da paternidade contra ela. Então, você entra com a ação, né, de investigação de paternidade contra um pai lá, e aí tem lá, o juiz manda fazer o DNA e ele se recusa, pronto, presumiu que ele é o pai, acabou, tá? O que é o objetivo disso, gente? É a busca da verdade real mesmo, né? Essa súmula do STJ que eu citei aqui, que fala em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz a presunção iuris tantum de paternidade. Esse caso específico que originou essa súmula, o pai se negou 10 vezes de fazer o exame, tá? 10 pedidos, 10 determinações do juiz para que fosse feito o exame de DNA e ele não fez. Então, assim, ele estava se beneficiando, né, gente, daquela negativa. Porque enquanto ele estava se negando, o que aconteceu? O filho não era dele, ele não pagava pensão, ele não tinha nenhuma responsabilidade, né? Então, hoje, entende-se que se a parte não faz a prova, vai presumir contra ela. E, inclusive, isso teve uma alteração na Lei 8560 de 92, a lei que fala da investigação de paternidade, foi incluída pela Lei 12.004, uma coisa bem, um texto bem parecido aqui, tá? Com esse que está na súmula 301 do STJ. Eu não coloquei aqui, eu acho que é o artigo 3º, deixa eu ver se eu acho essa lei aqui, só para ler aqui para vocês, Lei 12.004, eu acho que é o artigo 3º. Ela entregou, ela alterou o artigo, ela incluiu o artigo 2º-A na Lei 8560, tá? E fala aqui, ó, na ação de investigação de paternidade, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, serão hábeis para provar a verdade dos fatos. E aí fala no parágrafo único, a recusa do réu em se submeter ao exame de código genético, DNA, gerará a presunção da paternidade, a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório. Então, é uma hipótese aqui de presunção, né? É uma prova por presunção, você consegue comprovar uma coisa. Tá ok, gente? Nossa, eu falei igual o presidente, né? Tá ok. Mas tá entendido? Bom, Tudo beleza. Então tá, vou entender que sim aí. E aí, por fim, né, lá naquele rol do artigo 212 que a gente trouxe, o último item é a perícia. E o que é a perícia, gente? A perícia é uma análise feita por uma pessoa que é especialista naquela questão controvertida. Então, eu coloquei, né, se é um erro médico, vai ter que ter uma perícia médica, você vai chamar um médico para apurar ali a ocorrência, por exemplo, ou não, de um erro médico. Uma queda de um edifício por um erro no projeto de engenharia. Você traz o quê? Um engenheiro civil, né? Para fazer a perícia. Então, o que é a perícia? É quando o juiz... Por quê, gente? Porque, obviamente, o juiz ele tem o conhecimento do direito. Ele não tem o conhecimento das outras matérias. Então, ele é o destinatário da prova, né? No processo, o juiz é o destinatário da prova, mas ele não sabe de tudo. Então, para decidir determinadas questões, ele precisa de um auxílio, né? E aí, muitas vezes, a gente até escuta essa expressão, o auxiliar do juiz, o perito é auxiliar do juízo. E é isso mesmo, né? Ele presta um auxílio ali no momento que ele elabora uma perícia, né? Ele faz aquele laudo pericial lá, ele tem que ser isento, né, gente? O perito, obviamente, ele, como eu disse, ele é auxiliar do juiz e não das partes, né? As partes podem ter um assistente técnico, vocês vão ver lá no processo civil, ela pode indicar um assistente técnico que pode acompanhar essa perícia, mas não é obrigatório, e o perito ele tem que ser isento, né? Ele vai analisar tecnicamente aquela demanda, ele não pode fazer juízo de valor, ele não pode falar que fulano está certo, fulano está errado, ele vai fazer o laudo ali dentro da especialidade dele, tá? Ele não pode emitir opinião, ele tem que colocar fatos, tá? Esse é o objetivo da perícia. A prova pericial, ela visa auxiliar o juiz a resolver questões que ele não tem capacidade por si só de analisar. Ok? Lá no Código de Processo Civil, gente, no Código Civil não fala, apesar de no 212 estar escrita a perícia, não tem nenhum artigo no Código Civil
que fale da perícia, especificamente, tá? Fala da perícia médica, mas não fala de toda e qualquer perícia, né? E aí, no Código de Processo Civil, fala que existem 2 tipos de perícia, que é o exame e a vistoria. O exame, você vai apreciar uma coisa, né? Então, por exemplo, um produto está com defeito, né? Aí ele vai analisar aquele produto ali. E a vistoria é uma inspeção feita num local, né? Geralmente, a vistoria é feita nas ações possessórias, né? Então, sei lá, eu quero falar, eu estou discutindo ali que o meu vizinho está pegando 100 metros da minha propriedade. Vai ser feita ali uma perícia, né, por meio de uma vistoria, uma inspeção ocular, o cara vai lá, vai tirar medida, tal, não sei o quê, e vai depois emitir o laudo dele lá falando, né, por exemplo, quem está certo, quem está errado, mas não com essas palavras, tá, gente? Ele vai dar um laudo que o juiz vai analisar junto com todas as outras provas para formar o convencimento dele, tá? Pode existir uma sentença, inclusive, vamos supor, uma perícia médica que constatou que, de fato, houve um erro médico, eu já vi. E o juiz entendeu que não, que tudo bem, até teve um erro médico, mas não teve nenhum dano para aquela pessoa, e aí não condenou. Então, acontece também, tá? Então, é isso que a gente tinha que falar das provas. Alguém tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa específica? Luciana, Oi. é porque eu olhei lá no AVA, aí tá lá que tem que clicar lá, né? Um espacinho lá no cantinho, tá escrito, colocaram um negocinho escrito prova. Aí eu tava lendo que, aí eu cliquei em cada matéria, né, do AVA, para ver se tinha alguma prova liberada, correto? Só que Certo, eu não vi. eu não entendi. Mas tem Porque alguma prova liberada? não. Então, é porque a gente prova, vai liberar no dia da prova, vai ter que colocar aí nessa parte. Ok. sim, É porque lá colocou que a prova DI, né, que a gente faz sobre crimes relacionados à matéria de penal, vai estar disponível para a gente fazer a partir do dia 4 até o dia 10. Apareceu para a gente essa mensagem. Aí depois você vai lá nas suas mensagens, no cantinho lá, e você vai entender. Aí lá tem as instruções da prova, que vai estar liberada para a gente uma prova a partir do dia 4. Ela vai estar vigente até o dia 10, que vai ser o seu encerramento, e a gente vai ter 3 horas para poder fazer essa prova. A partir do momento que a gente clicar nessa prova, ela vai ter validade de 3 horas para a gente finalizar ela. Depois você clica lá no cantinho, ela explica passo a passo. Até o dia 10, né? Não é só 3 horas não, né? Não, vai ser 3 horas só. A partir do momento que você clicou lá e iniciou a prova, só tem 3 horas para fazer a prova. Entendeu? Tá. Aí, durante e da 3 horas, Luciana e dos outros, como que vai ser? Vai ser igual foi a eu primeira não prova. sei como que vai Vai ser. ser igual foi a primeira prova. A gente vai lançar no AVA e vocês vão ter um prazo. Agora, em relação a qual é o prazo, eu ainda não sei, tá? Provavelmente na sexta-feira a gente vai ter uma reunião com o Biratã e com o Eduardo e ele vai passar para a gente. Acredito que seja da mesma forma que foi a outra, tá, gente? Mas aí a gente vai lançar a prova no AVA, no link lá, igual a gente fez da outra vez. Eu vou disponibilizar também para quem quiser, né, por e-mail, alguma coisa, mas assim, o ideal é que vocês façam pelo AVA. Vai ser da mesma forma. Já que vocês tocaram no assunto da prova, né? Na próxima aula a gente vai ter a revisão, tá? A prova, como ela vale 4.000 pontos, eu não vou dar só 6 questões, igual eu fiz na primeira, porque eu não acho justo com vocês, né? As questões vão ficar valendo muito ponto. Eu vou fazer 10 questões, igual eu fiz semestre passado, tá? 4 abertas, 6 fechadas. Cada um, então, valendo 400. E eu vou dar a questão AVA, vou tirar o relatório na próxima segunda-feira. Quem tiver concluído o AVA da minha matéria, eu vou fazer valer a questão AVA, tá? Eu já tinha falado isso aqui, adiantado isso aqui, mas reitero, ok? Entendi. Ok. Gente, eu vou mandar para vocês agora o trabalho, tá? Eu até, assim, eu peço desculpa, tá, gente? Vocês não têm noção do que foi essa minha semana aqui. Eu tô aqui, assim, dando aula para vocês, olhando meu WhatsApp, porque minha mãe tá lá no hospital agora. Então, assim, tô
né? Também com a cabeça. Eu não... quase infartou essa noite. A pressão dela estava 20/12. Quem? Minha mãe. Pois é, então você sabe bem o que eu tô passando. Ela tá melhor? Tá, meu primo é enfermeiro e mora aqui ao lado. Aí ela foi ali em cima agora para medir, aí desceu para 14/12. Mas de qualquer jeito fica acompanhando, né? Essa pressão tá meio alta aí. Então, gente, assim, essa semana foi muito, 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 muito corrida para mim mesmo. Eu peço desculpa para vocês. O trabalho é interessante, assim, são casos tal. Então, a gente vai discutir na próxima aula. Vocês me, né? Se possível, me mandem até segunda-feira para que eu possa, né? Dar uma olhada e a gente discutir. Mas o prazo vai ser terça-feira, já que quem atrasou o envio fui eu, né? Então, vou mandar para vocês agora. Pode fazer em dupla ou trio, tá? Para facilitar até para minha correção também. Eu vou liberar até um grupo de 5, acho, que aí vai facilitar para vocês e facilita para mim também. São 5 casos, então dependendo, vocês podem dividir, tá? Vou até alterar lá no trabalho e vou reenviar para vocês. Vou colocar lá no AVA também, tá? Junto da minha aula de hoje, o trabalho. E é isso. A gente vai, na próxima aula, a gente ainda vai se ver, na próxima terça-feira, não é minha prova ainda, a gente vai se ver para poder fazer uma revisão. Vamos corrigir esse trabalho, que aí a gente vai ver, vai bater papo aí sobre os casos de prescrição e decadência. Vamos ver como ficou o entendimento disso aí para vocês, tá? E alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Olha, na verdade, eu tenho uma dúvida assim, Luciana. Pode falar. Os professores têm, por exemplo, da semana que vem até na outra semana para aplicar a prova. Porque a prova de Letícia vai ser na segunda-feira, ela falou com a gente, né? Aí está me gerando um pouco de dúvida. Então, pode ser, não vai ser uma semana direta, não, né? Não, então, tinha aquele calendário acadêmico, o primeiro lá que vocês tinham, né, que falava que o período de avaliação era do dia 15 ao dia 19, eu acho. Isso, que era a semana do dia, né? Era uma semana. Sim. Como vocês vão ter prazo para fazer a prova, né? Fazer uma semana de prova cada dia fica pesado, porque às vezes você não consegue concluir a prova naquele dia e vai encavalar uma prova com a outra. Então, a faculdade abriu a possibilidade de quem quisesse, né? Os professores que já tivessem terminado a matéria, ou enfim, tivessem coisa, para adiantar a prova para a semana que vem. Então, alguns professores vão começar a aplicar a prova na semana que vem e outros na outra semana. Como eu já tinha feito a minha programação de aulas, assim, para que a gente tivesse uma aula de revisão, né, já que a nossa matéria é uma matéria extensa e eu quero fazer essa revisão com vocês, eu não adiantei minha prova. Então, ela realmente vai ser realizada no dia 16, tá? A minha no dia 16. Mas, de fato, como a gente vai ter que dar um prazo para vocês resolverem a prova por ela ser online, deu uma flexibilizada nessa questão de semana de provas. Tudo bem, obrigada. Por nada. Gente, eu vou parar a gravação